Fala, meus queridos e minhas queridas! Venho chegando nessa tarde e noite de segunda-feira recheado de informações. Vou trazer informações aqui sobre a presença do presidente Rodolfo Landim no Charla Podcast. Ele falou sobre renovação de Gabigol, falou sobre estádio do Flamengo, falou sobre SAF, falou sobre clube na Europa, que o Flamengo está em conversas avançadas. Trazer tudo isso para vocês nesse vídeo da tarde e noite. Começou a assistir? Deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscreva, não nos seguem, passe a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos para, assim, vocês ficarem informados sobre tudo que acontece aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro, informações do Flamengo o dia inteiro. Mas antes de começar a falar aí sobre esse podcast com Rodolfo Landim, eu vou falar, Amaury particularmente, vou falar pela última vez sobre o lance polêmico no jogo contra o Criciúma no sábado, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. É o seguinte, discutir com quem não quer aprender é a mesma coisa de dar remédio para gente morta. Já coloquei aí nas nossas páginas toda a regra 12, né, que fala sobre isso, objeto estranho dentro do campo. Já trouxe vídeos aí de vários comentaristas, vários árbitros, né, e as pessoas não querem entender. Como eu falei, é a mesma coisa de dar remédio para gente morta, né? Eu vou trazer o último assunto aqui, ó. Thiago Leifert concordou com a decisão do árbitro no lance que gerou polêmica em Flamengo e Criciúma. Para Thiago Leifert, o árbitro acertou na jogada e seguiu o que prevê no manual de regras do futebol. Abre aspas. Só é polêmica, vou ressaltar, só é polêmica porque é o Flamengo. Então, tem um sentimento de anti-flamenguismo, de achar que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. Aquela coisa toda que cria uma áurea de injustiça e de irregularidade neste lance. Mas foi uma cravada da arbitragem que merece elogios. É um pênalti claríssimo. E outra, o juiz tinha que ter parado o jogo. Ele está perguntando. Não é isso que diz a regra, disse o jornalista em seu canal, além de citar o histórico do lance de Diego Souza e Cássio na Libertadores de 2012 para exemplificar o ocorrido no jogo do Brasileirão. Abre aspas para o que disse Leifert. Se a regra é que ele tinha que ter parado o jogo, vou dar um exemplo. Libertadores da América, Vasco e Corinthians, contra-ataque. O Diego Souza vai com a bola. Era só o Gandula do Corinthians jogar a bola. O Cássio não teria feito aquela defesa heróica. Se tem que parar quando entra a bola em campo, você é o Gandula? Não é que tem que parar. Se você fosse o goleiro que tivesse de propósito colocado uma bola para dentro do campo, aí sim teria que parar. Mas não foi isso que aconteceu, fecha aspas, disse Thiago Leifert e pronto, está acabado. Meus queridos e minhas queridas, a regra é clara. Não aprende quem não quer. Na época que eu jogava as minhas peladinhas lá na Liga de Belford Roxo, quando tinha 2 bolas dentro de campo, tinha que parar. E a bola era entregue, né? A bola do jogo era entregue para quem estava com a posse de bola. Hoje em dia não é mais assim. Mudou completamente. É um exemplo, né? O Flamengo está atacando, jogando na casa do Criciúma, o Gandula de propósito, vendo que vai ser gol do Flamengo, uma jogada que pode sair gol do Flamengo, o Gandula vai jogar a bola dentro de campo. Para a jogada. Atrapalha o Flamengo. E naquele lance ali também, aquela bola poderia também ter atrapalhado o Flamengo. O Flamengo estava no ataque. Everton Cebolinha se preparando para chutar. Então, das duas umas, ou era gol, ou atrapalharia o zagueiro, que poderia ter tropeçado na bola ali, né? Pararia o jogo, atrapalhou, estava indo em direção ao Cebolinha. Então, morreu o assunto, acabou. Então, vamos lá falar sobre o Charla Podcast com o Rodolfo Landim. Landim rasga elogios a Marcos Braz, o mais diferenciado diretor de futebol. Abre aspas aqui para o que disse Rodolfo Landim. Considero Marcos Braz, dentre todas as pessoas que já conheci no futebol brasileiro, talvez o mais diferenciado diretor esportivo da área do futebol, fecha aspas, destacou o presidente do Flamengo. Marcos Braz assumiu como vice-presidente de futebol do Flamengo em 2019,
momento que Rodolfo Landim assumiu a presidência. No entanto, o dirigente é frequentemente criticado por parte dos torcedores rubro-negros, principalmente durante as janelas de transferência. É uma morosidade para conseguir contratar alguém, gente. É sempre uma novela. Os outros clubes vão lá, Luiz Henrique, do Botafogo, né? Flamengo tentando, o Jotex foi lá e papou. Agora, Marcos Antônio, São Paulo, tá mais de um mês ali namorando o cara e não conseguiu. O Wendel não conseguiu. O Claudinho não conseguiu. E assim vai. Se eu for citar aqui o nome de jogadores que o Flamengo tentou contratar e não conseguiu, é grandioso, né? Então, seguindo aqui, Flamengo não está disposto a aceitar, diz Landim, sob contraproposta de Gabriel Barbosa por renovação. O presidente Rodolfo Landim abriu o jogo sobre como anda a negociação de renovação de contrato com o Gabigol. O mandatário disse que o Flamengo quer a permanência do atacante, porém o clube não está disposto a aceitar a contraproposta do jogador. Eu quero a opinião de vocês com relação a esse assunto. Abre aspas para o que disse Rodolfo Landim. Gabriel tem um nome marcado na história do Flamengo. O problema é que hoje Gabigol está buscando um contrato de longo prazo. Ele quer um contrato longo, independente do passado, os valores que ele está colocando na mesa, eu diria para você que o Flamengo não está disposto a oferecer. Fecha aspas, declarou Rodolfo Landim antes de concluir. Ele seguiu aqui, abre aspas. Mas o Flamengo está dizendo o seguinte para ele: eu estou disposto a pagar esse contrato que você está me propondo e te oferecer mais um ano e com um salário muito maior do que ele recebe hoje. Esse seria o valor que teria sido acordado com ele caso firmasse um contrato longo com o Flamengo, fecha aspas, disse Rodolfo Landim. Lembrando que a novela de renovação de Gabigol com o Flamengo já se arrasta há algum tempo e no momento a tendência é de que as partes não cheguem a um denominador comum. Inclusive, tendo vínculo até dezembro deste ano com o Flamengo, o atacante está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Ou seja, Rodolfo Landim já disse o seguinte: nós temos esse contrato aqui, com esses valores e com um ano para ele poder mostrar dentro de campo que nós podemos fazer um novo contrato mais longo com ele. Mas ele não está aceitando essa proposta do Flamengo, né? Então, vamos aguardar até o final do ano, ver se ele aceita esse um ano, já que ele disse que é o desejo dele ficar no Flamengo, e se ele acredita no potencial dele, ele pode dar a volta por cima e fazer um contrato aí de 3, 4 anos com o Flamengo no final de 2025, né? Então, seguindo aqui, presidente do Flamengo detalha a negociação por Claudinho e Lucas Paquetá. Novela. Vamos lá. E também reforçou a tese que o clube buscou grandes contratações no início desse ano. O mandatário demonstrou paciência ao detalhar os cenários das negociações com esses jogadores, já que a janela de transferência se encerra no início de setembro, no dia 2 de setembro, né? Vamos lá. Sobre o jogador do Zenit da Rússia, Landim afirmou que está tudo certo entre o atleta e o Flamengo. Entretanto, o clube russo demonstrou que não está favorável à saída do jogador. Sabemos disso. Abre aspas. A gente não esconde. A gente mantém contato com o Claudinho há muito tempo. Buscamos conversar com ele através do empresário. E eu entendi que chegamos num acordo com ele. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. Atendemos às exigências dos russos, mas quando chegamos lá, eles pediram mais. A percepção que eles passam é que eles não querem vender o jogador, fecha aspas, disse Rodolfo Landim sobre Claudinho. Não vai vir. Pode ter certeza que não vai vir, né? Já no caso de Lucas Paquetá, Rodolfo Landim disse que o Flamengo ainda não conversou com o West Ham, clube que detém o direito econômico do jogador, ou seja, só conversou com o Lucas Paquetá e ainda não conversou com o clube que detém os direitos econômicos do atleta. Daqui a pouco chega um clube da Arábia aí e leva o jogador. Abre aspas. A gente tem interesse no jogador. É óbvio, um jogador criado na Gávea e que tem uma identificação enorme com o Flamengo. Eu estive com ele nas férias e batemos um papo rapidamente.
Eu espero que esses problemas com as apostas se resolvam de forma positiva. E se isso vier a acontecer, não tenho dúvidas que ele vai encerrar a carreira no Flamengo. A gente tem que ver como as coisas vão evoluir. Precisamos conversar com o West Ham. Alguns movimentos nós já fizemos, mas temos que aguardar algumas coisas, explicou Rodolfo Landim sobre Lucas Paquetá, né? E continuando aqui sobre o podcast, né? Rodolfo Landim falou sobre Leila Pereira quando ele estiver interessado em contratar Pedro. Olha só, Landim revela recado dado a Leila Pereira após interesse do Palmeiras em Pedro. Abre aspas, falei na frente de todos os presidentes, fecha aspas. Pedro não ganhou muitas oportunidades como titular do Flamengo até o segundo semestre de 2023. Por esse motivo, o Palmeiras tentou a contratação do atacante, mas o presidente Rodolfo Landim abriu o jogo sobre a possível saída do camisa 9 do Mengão. Abre aspas. Só sobre o meu cadáver, ou depositando a multa dele. Nunca foi cogitada a saída dele. Foi tentada por outros, publicamente. A Leila falou na frente de todos os outros presidentes. Landim, tem uma proposta pelo Pedro na reunião do conselho da CBF. Eu falei, presidente, ótima, convença o jogador e depois deposita a multa. Se depositar a multa, tira ele. Ou seja, meus queridos, jogou pesado com a Leila Pereira. Só sai do Flamengo através do pagamento da multa rescisória. O Palmeiras ofereceu aumento a Pedro e mais 110 milhões ao Flamengo para ter o atacante em 2023. O presidente do mais querido, Rodolfo Landim, recusou a investida da equipe paulista. A multa do camisa rubro-negro é de 100 milhões de euros, cerca de 535 milhões de reais na cotação atual. É dinheiro pra caramba! Mas a dona da Crefisa, se ela quisesse, de verdade, ela teria levado. A Leila Pereira tem dinheiro, não estou falando Palmeiras, estou falando a Leila Pereira, né? E Landim também revelou aí sobre a Arrascaeta. Disse que a Arrascaeta não sai do Flamengo enquanto ele for presidente. Aí, Landim revela que a Arrascaeta é proibido de sair do Flamengo. Abre aspas. Não sai enquanto eu for presidente, fecha aspas. O nosso uruguaio. Lembrando que Rodolfo Landim assumiu a presidência do Flamengo no início da temporada de 2019. Na ocasião, o mandatário pediu a contratação de Arrascaeta, que estava no Cruzeiro, né? O dirigente afirmou que não há possibilidade de o atleta sair do mais querido enquanto ele estiver ali. Sabemos que ele sai agora em dezembro, né? Abre aspas para o que ele disse aqui sobre Georgian de Arrascaeta. Enquanto eu for presidente do Flamengo, o Arrascaeta não sai de lá nem a pau. O culpado pela contratação do Arrascaeta foi eu. Eu falei, esse cara aí eu quero no Flamengo. Ele já me fez perder uma Copa do Brasil, uma Libertadores. Não quero mais ver ele jogando contra mim. Rapaz, olha só. A Arrascaeta virou um dos ídolos do Flamengo por conta da trajetória do meio-campista no clube. O meio-campista conquistou 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, entre outros títulos com o manto sagrado, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca. Então, Rodolfo Landim disse que ele foi um pedido exclusivo do mandatário. Agora, sobre o estádio do Flamengo, né? Ele falou sobre a SAF, né? Disse que o estádio do Flamengo sai com ou sem SAF. E quem é contra a SAF no Flamengo é contra a construção sobre a obtenção da casa própria do Flamengo. Que ele quer sim o estádio do Flamengo e pronto, está acabado, e que ele realmente aí vai concorrer a presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, né? E com relação ao leilão previsto para o dia 31 de julho pela aquisição do terreno do gasômetro, acabei de ler aí que o John Textor pretende entrar no leilão. É um leilão aberto, várias outras instituições podem participar, desde que cumpra as exigências que estão nas diretrizes, construção de estádio, revitalização da área e muitas outras coisas referentes a isso. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!